A Bíblia diz, no livro de Deuteronômio, no capítulo 17, nos versículos de 1 a 20. Não sacrifiquem ao Senhor seu Deus um novilho ou uma ovelha em que haja imperfeição ou algum defeito grave, pois isto é abominação ao Senhor seu Deus. Vimos com frequência esta expressão, sem defeito ou sem defeito algum. Aqui fala defeito grave e imperfeição. O que tu vai fazer para o Senhor tem que ser perfeito, excelente. Mas de vós, ó amados, esperamos coisas melhores, coisas excelentes, concernentes à salvação. O Senhor Jesus foi o Cordeiro perfeito, imaculado, sem defeito. A nossa adoração, a nossa oração, a nossa devoção, a nossa vida com Deus, nossas ofertas, tudo tem que ser perfeito, sem imperfeição, sem falha, sem mácula, sem faz de conta, sem aparência, sem meias verdades. Tem que ser verdadeiro. Esse é uma essência, é algo correspondente, íntegro, irrepreensível. São tantos os sinônimos, os adjetivos para dizer que tem que ser verdadeiro, genuíno, sincero, do fundo do coração, corpo, alma e espírito. Então, sacrificar não podia ser com imperfeição. Se Jesus tivesse defeito, pecado, o sacrifício não teria sido aceito. Então, todo o animal tinha que ser perfeito, sem defeito grave. Porque se fosse sacrificado com imperfeição, Deus iria considerar isso uma abominação. 2. Se no meio de vocês, em alguma das cidades que o Senhor, seu Deus, lhes dá, aparecer algum homem ou mulher que proceda mal aos olhos do Senhor, seu Deus, transgredindo a sua aliança, que vá, sirva outros deuses e os adore, ou faça isso com o sol, a lua ou todo o exército do céu, o que eu não ordenei, e se isto lhes for denunciado e vocês o ouvirem, então devem indagar bem, e se for verdade certo que se fez tal abominação em Israel, devem levar o homem ou a mulher que fez este malefício aos portões da cidade e apedrejá-los até que morram. Eu li corrido porque agora eu vou destacar. Então, se aparecer um homem ou mulher, quer dizer, uma pessoa que vai fazer mal aos olhos do Senhor. Então, o que importa é o que Deus vê, é o que Deus pensa, o que Deus acha, o que Deus quer, o que Deus manda, o que Deus ensina. O que nos importa é o que a Bíblia diz. Então, este homem ou esta mulher, esta pessoa, ela está procedendo mal aos olhos do Senhor. Está ofendendo a Deus, transgredindo a aliança de Deus. Isso é que nós temos que lembrar. Nós temos que entender que é o próprio Deus que está estabelecendo este padrão. Porque o primeiro mandamento é exatamente amar a Deus acima de todas as coisas. Ele não vai aceitar traição, prostituição, infidelidade, idolatria. Ele não vai dividir a glória dele com ninguém. Então é isso que está sendo falado aqui. É aos olhos do Senhor
que nos importa? Deus. O que Deus fala? O que Deus explica na sua palavra? E aí, qual é a tentação? É servir outros deuses. É adorar outros deuses. E aí dá exemplos. Adorar o sol, adorar a lua, adorar o exército do céu. O que é o exército do céu? A gente pode pensar nas estrelas, mas planetas, meteoros, enfim, todo o universo, ok? Mas também a gente pode pensar em anjos, em seres celestiais, que as pessoas adoram, invocam, oram, se ajoelham, se prostram, cultuam, né? Amam, admiram. E aí fala que isso vai ser denunciado. E diz que tem que indagar bem, tem que questionar bem. E aí chama de malefício. E tu vai levar essa pessoa, né, aos portões da cidade e apedrejá-lo até que morra. Então, para Deus, a idolatria é uma ofensa grave, é uma ofensa capital, severa, séria diante de Deus. Então a gente estudou que esses pecados eram punidos com a morte, porque feriria o primeiro mandamento, amar a Deus acima de todas as coisas. Então, a idolatria para Deus é punida com a morte. 6. Por depoimento de 2 ou 3 testemunhas, será morto o que houver de morrer. Por depoimento de uma só testemunha, não morrerá. Por que diz ali, ó, tu vai ter que indagar bem, ter certeza. Não vai ficar um disse, como é que é? Disse, me disse. Um fala e o outro diz não, sei lá como é que é. Quando é um contra o outro, uma palavra contra a outra. Não. É 2 ou 3 testemunhas. E aí nós vamos abrir a Bíblia no Novo Testamento. Porque é isso que eu tenho me esforçado para mostrar para vocês. Que o Antigo Testamento, ele se cumpre no Novo. É repetido, é reiterado, é ressaltado, é salientado, é citado, é mencionado no Novo. Então, isso deixa bem claro que nada da lei caiu. O que cai, o que não é importante é o ritual, é o cerimonial, é aquelas coisas que são sombras de Cristo. Mas o princípio, os valores, o mandamento, a santidade, isso é que importa. O espiritual é o que nos importa. Então, vamos abrir a Bíblia no Novo Testamento para nós vermos que o próprio Senhor Jesus retoma. Vamos lá, Mateus capítulo 18. É o canal da Bíblia aberta. Então tu vai abrir tua Bíblia ou teu celular em Mateus, no Evangelho de Mateus, no capítulo 18, no versículo 16. Então, é Jesus, são palavras do Senhor Jesus. Se o seu irmão pecar contra você, eu tô lendo 15. Eu sempre faço isso, já notaram? Que eu digo Mateus 18, 16. Aí vamos ler o 15. Se o seu irmão pecar contra você, vá e repreenda-o em particular. Se ele ouvir, você ganhou o seu irmão. Mas, se não ouvir, leve ainda com você 1 ou 2 pessoas. Para que, olha aí, olha de sublinhar, para que, pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, toda a questão seja decidida. Então, tu tá lendo comigo em Deuteronômio, capítulo 17, 2 ou 3 testemunhas. E tu tá lendo em Mateus, 2 ou 3 testemunhas. Tu tá lendo Moisés, né? Em Deuteronômio. Tu tá lendo Jesus em Mateus. Então, não é o que eu falo para vocês? Que a Bíblia toda se explica? Que tudo tá conectado? Que nem um tio, nem um J, nem uma vírgula, nada caiu da lei? Vamos continuar. 2 Coríntios 13.
2 Coríntios 13, verso 1. 2 Coríntios, tô chegando, e tu já achou? 2 Coríntios 13. É importante ler a Bíblia, colocar os olhos na Bíblia. A fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Mas os cristãos de Bereia, eles eram mais nobres, porque eles examinavam as escrituras, eles liam as escrituras. Vamos ver se está certo? 2 Coríntios 13, verso 1. Esta é a terceira vez que vou visitá-los. O apóstolo Paulo que está falando. Por boca de 2 ou 3 testemunhas, toda questão será decidida. Então, Moisés falou que qualquer questão se resolve com 2 ou 3 testemunhas. Jesus falou que 2 ou 3 testemunhas. Agora o apóstolo Paulo está falando 2 ou 3 testemunhas. Que forte isso, né? Vamos mais um pouquinho? Que isso vale para tudo na nossa vida. Isso vale para tudo. Principalmente na igreja. Principalmente quando as pessoas se levantam, né, contra. 1 Timóteo, primeira carta de Paulo a Timóteo. Temos vídeo no canal sobre o personagem bíblico Timóteo, o personagem bíblico Paulo. Também sobre Mateus. 1 Timóteo, capítulo 5, verso 19. Não aceite denúncia contra presbítero, a não ser exclusivamente sob o depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Foi o que eu acabei de dizer. É muito fácil acusar, é muito fácil caluniar, é muito fácil difamar, é muito fácil mentir. Hebreus, mais um, que isso aí pode estar ajudando alguém aí. E também na família, questões de trabalho. Isso aqui é muito sério. A Bíblia tá dizendo, tu tá vendo, hein? Deuteronômio, Mateus, Coríntios, Timóteo, agora Hebreus. Vamos lá, Hebreus 10, verso 28. Capítulo 10, verso 28. Quem tiver rejeitado a lei de Moisés morre sem misericórdia, pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Então tá bem claro. Todas as questões devem ser decididas com 2 ou 3 testemunhas. Por isso que também nos mandamentos é tão sério, tão importante não dar falso testemunho, não falar falso testemunho, não mentir, não inventar, não aumentar, não omitir, né? Porque Deus considera isso muito sério. E aí tu viu, Jesus, o apóstolo Paulo, né, o escritor de Hebreus, que a gente não sabe quem é. Isso é muito importante. 7. A mão das testemunhas será a primeira contra ele para matá-lo, e depois a mão de todo o povo, e assim eliminarão o mal do meio de vocês. Então, para eliminar o mal, iria ocorrer um apedrejamento. Eu já expliquei para vocês que essa era uma pena coletiva, que também significava um exemplo, um temor para o povo. Porque hoje tu tá apedrejando, amanhã tu pode ser apedrejado. E quem eram os primeiros a apedrejar? As testemunhas. E isso também gerava uma grande responsabilidade. Tu tá dizendo que ele fez isso? Tu também tá dizendo? Tu também? Então, são 2 ou 3 testemunhas que estão dizendo que é verdade, ele fez, ele adorou o sol, a lua, tudo isso é verdade? Então, tu vai ser o primeiro a jogar pedra. Agora, se a pessoa tá mentindo, né? Então, também era uma forma de deixar bem claro que aquela pessoa tinha que falar a verdade, porque ela ia ser os primeiros, ó. A mão das testemunhas será a primeira contra ele. Nós vimos isso naquele episódio da mulher adúltera, né? Que o Senhor ainda pergunta: onde estão aqueles que te acusavam? E ela diz: todos foram embora. E a Bíblia diz, começando pelos mais velhos
né? Eles largaram as pedras. 8. Agora, uma parte muito importante para nós. Se aparecer alguma coisa difícil demais para ser julgada, um caso de homicídio, uma demanda, um caso de violência ou questões de litígio, então vocês devem se dirigir ao lugar que o Senhor, seu Deus, escolher. Vocês virão aos sacerdotes, levitas e ao juiz que houver naqueles dias, buscando uma solução, e eles anunciarão a sentença do juízo. Então, questões difíceis deveriam ser levadas para o sacerdote, para os levitas ou para o juiz daqueles dias, daquele tempo. Então, uma coisa difícil demais, que aqui tá bem claro, ó, os exemplos: homicídio, demanda, caso de violência, questões de litígio. Tu tem que buscar ajuda, tu tem que procurar o sacerdote, o levita, o juiz, homens e mulheres, pessoas investidas de autoridade, representantes de Deus na terra, líderes, oficiais, pessoas que têm a palavra de Deus, que têm o Espírito Santo de Deus. Essas pessoas vão te ajudar na solução, vão buscar a solução e vão anunciar a sentença de juízo. Isso, para nós, é uma lição. O que é difícil demais para ti? O que tu tá passando, vivendo, enfrentando sozinho? As tuas forças já estão se acabando. Tu tá desfalecendo. Tu tá carregando um peso. É uma questão difícil. É uma coisa difícil demais. Não carrega sozinho. Busca ajuda do sacerdote, do levita, do juiz, daquele que representa a Deus. Ele vai poder te ajudar, vai encontrar a solução junto contigo. Então, isso aqui nos lembra do Senhor Jesus, que disse: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tu tá cansado de carregar uma carga pesada? Tu tá carregando um peso que tá fazendo com que tu perca a alegria de viver? Tu tem que ir para Jesus, tu tem que correr para Jesus. Tu tem que buscar em Jesus a solução para os teus problemas, para as dificuldades, para os desafios, para as coisas difíceis demais. Tu não foi feito para viver sofrendo, preocupado, atormentado, agoniado. Não, busca o auxílio do alto, busca Jesus, busca a palavra de Deus, ora, pede socorro. O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Se tu crê que Deus é poderoso, Ele vai te ajudar. Ele vai resolver essa coisa difícil demais. Ele é o justo juiz. Ele vai fazer justiça. Ele vai te defender. Ele é um poderoso guerreiro. Então, o que fica para nós? Toda vez que tu estiver enfrentando uma crise, um desafio, uma demanda, um litígio, uma coisa difícil demais, busca o auxílio de Deus. O socorro vem do alto. Leva os teus olhos para os montes, é de lá que vai vir o socorro. No dia da angústia, tu pode invocar o Senhor. Tu tem o nome de Jesus, o nome mais poderoso. Não fica querendo resolver uma coisa difícil demais sozinho. Tu deve e tu tem que pedir ajuda. Muitos temores, tormentos, pavores vêm da solidão, vêm do cansaço, vêm desse peso, dessa fadiga, dessa sobrecarga. Então essa palavra é muito forte. Busca o auxílio de Deus e busca a ajuda de homens e mulheres de Deus, representantes de Deus na terra, cheios do Espírito Santo, cheios do Espírito de sabedoria, de discernimento, de revelação, que tem a palavra de Deus no seu coração. Que aqui em Deuteronômio
está sendo representado pelo sacerdote, pelo levita e pelo juiz. 10. E vocês farão segundo o mandado da palavra que anunciarem do lugar que o Senhor escolher, e terão cuidado de fazer tudo o que eles ensinarem. Isso aqui é a mesma coisa, tu vai no médico, ele te dá o remédio e tu não toma. Como é que tu vai ser curado? Ele te diz, vai fazer um exame, vai fazer isso, faz aquilo. Aí tu vai no médico e não obedece. Então aqui tá deixando bem claro, ó, tu vai fazer tudo segundo o mandado da palavra que tu vai receber. Porque esses são homens de Deus, representantes de Deus na terra. 11. Façam segundo o mandado da lei que eles ensinarem e de acordo com o juízo que eles disserem. Da sentença que eles anunciarem, vocês não devem se desviar nem para a direita, nem para a esquerda. Então assim, ó, tu vai te submeter, tu vai obedecer, tu vai buscar a palavra de Deus, os homens de Deus. E depois tu vai obedecer, tu vai fazer exatamente o que eles te disseram. 12. A pessoa que se mostrar orgulhosa e não der ouvidos ao sacerdote que está ali a serviço do Senhor seu Deus, nem ao juiz, essa será morta. E assim vocês eliminarão o mal de Israel. Então, tu não vai te desviar nem para a direita nem para a esquerda. Tu vai ser humilde, tu vai te submeter, tu vai te sujeitar. Tu vai baixar a cabeça e obedecer. Por quê? Porque do contrário, tu vai ser orgulhosa, né? Tu vai ser orgulhoso, soberbo. E Deus resiste aos orgulhosos e aos soberbos. Nós vimos no caso de Balaão, Deus se coloca como um obstáculo, como um adversário, se coloca no caminho. E aí aqui tá dizendo, ó, essa pessoa vai ser morta. Porque o orgulho precede a queda e a soberba a ruína, a destruição. Assim vocês eliminarão o mal de Israel, para que todo o povo ouça, tema e jamais se encha de orgulho. E aí vocês devem lembrar, tu é inscrito do canal, nós já estudamos sobre este pecado horroroso que é o orgulho. A pessoa orgulhosa, ela vai ser punida com a morte. A gente viu no outro capítulo, a idolatria é punida com a morte. Então, existem pecados que são puníveis, passíveis de morte. Por quê? Porque aquele pecado, eu já expliquei, ele é um pecado capital, ele é um pecado cabeça, ele é um pecado que traz os pecadinhos em... é um combo. Eu lembro que nós estudamos muito sobre isso em Provérbios. E as pessoas têm uma dificuldade de entender. Porque o orgulho, a soberba, foi o pecado de Satanás. Ele quis ser igual a Deus. Foi achada iniquidade nele. E tinha um pastor muito querido que dizia: o orgulho é o último pecado a nos deixar. Porque às vezes tu tá perto de morrer e tu ainda acha. Tu ainda te acha. Tu ainda tem algo, sabe? Então, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. O Senhor Jesus se humilhou, se esvaziou. Trocou o trono pela cruz. Ele obedeceu. Ele se tornou servo. O maior se tornou servo. Então, aqui está dito. A pessoa vai morrer para que o povo aprenda, ouça, tema e jamais se encha de orgulho. Que Deus nos livre desse pecado. Davi orou. Se a gente ficar livre deste pecado, dessa iniquidade, dessa transgressão, a gente está livre de um grande problema ou de uma grande dor de cabeça. 14. Quando vocês entrarem na terra que o Senhor seu Deus está dando a vocês para que dela tomem posse e estiverem morando nela e disserem: poremos sobre nós um rei, tal como todas as nações que estão ao nosso redor. Quando vocês entrarem na terra, então eles iriam ver como é que as outras terras eram dominadas, governadas. E aí
Deus já sabe de tudo, né? Eles iam querer um rei. Poremos sobre nós um rei, tal como todas as nações que estão ao nosso redor. Vocês certamente porão como rei sobre vocês aquele que o Senhor seu Deus escolher. Então, o rei é escolhido por Deus. Homem estranho que não seja do meio dos seus compatriotas, vocês não devem pôr como rei sobre vocês, e sim um do meio dos seus compatriotas. Desculpa. Isso me lembra aquela história das árvores, né? Que as árvores queriam um rei. E aí pediram, eu não vou lembrar assim, vou falar meio rápido. Pediram para figueira, pediram para oliveira, pediram para videira, nenhuma queria ser rei. E aí eles pediram para o espinheiro. Aí o espinheiro disse: eu aceito, mas vocês têm que se abrigar debaixo dos meus galhos, debaixo dos meus espinhos. Então, o que está dizendo aqui, ó? Vai ser do meio dos seus compatriotas, não vai ser um estranho, não pode ser um espinheiro. Nós temos que escolher pessoas que tenham a palavra de Deus, que sejam salvas, que sejam cheias do Espírito Santo, que sejam de Deus. 16. Porém, esse rei, olha só, não deve multiplicar para si cavalos, nem fazer o povo voltar ao Egito para multiplicar cavalos, pois o Senhor já lhes disse: nunca mais vocês devem voltar por este caminho. Esse rei também não deve tomar para si muitas mulheres, para que seu coração não se desvie, nem deve acumular muita prata e muito ouro. De novo, tu é inscrito no canal? Tu já estudou comigo sobre Salomão. Nós vimos em Provérbios, nós vimos em Eclesiastes e vimos a história, a biografia de Salomão naquela série Personagens Bíblicos. Tem um vídeo muito forte, muito tenso, pesado sobre Salomão, justamente por causa disso aqui, ó. Do que a gente acabou de ler, porque Salomão era um rei e ele não leu Deuteronômio, porque justamente o laço, a cilada, a armadilha, a tentação de Salomão estava aqui, ó. Muitos cavalos, muitas mulheres e muitas riquezas. Então, isso que está sendo dito aqui por Moisés em Deuteronômio ocorreu com o rei Salomão. Como se dizia antes, né? Qualquer semelhança é mera coincidência. Nesse caso aqui, ó, a gente pensa, ele não leu, ele não aprendeu sobre isso, porque ele caiu justamente nos cavalos, nas mulheres e nas riquezas. Vamos ver o que aconteceu? Primeiro Samuel. Vamos lá. Vamos abrir a nossa Bíblia, porque isso aqui é muito forte, muito importante. Primeiro, por que primeiro? Porque é o primeiro livro de Samuel, no capítulo 8, no verso 5. Vamos lá. O povo disse para Samuel: veja, você está ficando velho e os seus filhos não andam pelos seus caminhos. Por isso, queremos agora que você nos constitua um rei para que nos governe, como acontece em todas as nações. Então, esta palavra que Deus falou, né, para Moisés, que Moisés falou para o povo em Deuteronômio, foi acontecer nos dias de Samuel, que eles pediram um rei. E Samuel ungiu Saul, que foi o primeiro rei de Israel, mas que não foi fiel ao Senhor, né? Nós sabemos. Também temos vídeo sobre Saul. Agora vamos um pouquinho para frente. Primeiro Reis, que é o primeiro livro de Reis, no capítulo 10. Vamos lá. Só mais umas folhas. Primeiro Reis, capítulo 10. Tu já sabe o que é, né? 23. Vamos lá. Primeiro Reis, capítulo 10, 23. Assim, o rei Salomão excedeu a todos os reis do mundo, tanto em riqueza como em sabedoria. E o que em Deuteronômio está sendo dito? Que ele não devia ter muito ouro e muita prata, muita riqueza. E aí a gente pula um pouquinho para o 28.
Os cavalos de Salomão vinham do Egito e da Cilícia, e os comerciantes do rei os importavam da Cilícia por certo preço. Então ele tinha muitos cavalos. E não era para ter muitos cavalos, né? E aí agora só uma página para frente, 1 Reis 11, fala tudo o que ele fez de errado. Além da filha de Faraó, Salomão amou muitas mulheres estrangeiras, moabitas, amonitas, edomitas, sidônias e etéias, mulheres das nações de que o Senhor tinha dito aos filhos de Israel: não casem com elas, nem casem elas com vocês, pois perverteriam o coração de vocês para seguirem os seus deuses. A estas Salomão se apegou pelo amor. Tinha 700 mulheres que eram princesas e 300 concubinas, e suas mulheres lhe perverteram o coração. Sendo já velho, suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir outros deuses, e o coração dele não era fiel ao Senhor, seu Deus, como havia sido fiel o coração de Davi, seu pai. Então, esta tentação da riqueza, dos cavalos e das mulheres estrangeiras foi o laço, a cilada, a armadilha em que Salomão caiu. Então, de novo, ó, tu tá lendo Deuteronômio, mas isso foi se cumprir lá em Samuel e em Reis. 18. Também quando se assentar no trono do seu reino, mandará escrever num livro uma cópia desta lei, feita a partir do livro que está com os sacerdotes levitas. Então, ele era sábio, mas o sábio pode ser pego na sua própria sabedoria. Se ele for extremamente sábio, justo, sim, ele vai ficar soberbo. Ele vai achar que está acima do bem e do mal. E aí nem vai ler a Bíblia. Nem vai ler a cópia de Deuteronômio, a cópia da lei. O rei terá esse livro consigo e nele lerá todos os dias da sua vida, para que aprenda a temer o Senhor, seu Deus, a fim de guardar todas as palavras desta lei e estes estatutos para os cumprir. Ele fará isso para que o seu coração, ó, o que eu disse, não se exalte sobre os seus irmãos e não se desvie do mandamento, nem para a direita, nem para a esquerda. Assim prolongará os dias no seu reino, ele e os filhos dele no meio de Israel. Então, ele é rei, mas ele vai ter que obedecer e temer ao Senhor. E me chama a atenção, aprender a temer ao Senhor. Porque aprender indica processo, é todos os dias, é a cada manhã, cada dia, aprendendo a temer, a obedecer o Senhor.